Paz do Senhor Jesus. Uma certa oportunidade em uma congregação, tinha um jovem que ele orava a Deus e também clamava ao Senhor. E clamar é orar em alta voz, o mais alto que a pessoa puder orar. Clamor é um grito. Pelo menos é o significado que está dizendo ali no dicionário. E ele clamando ali a Deus em alta voz pelo Brasil, pela nação e por tantas outras coisas, pela corrupção, tanto fora no mundo, no sistema mundano, fora da congregação, como no sistema mundano dentro da congregação. E o pastor ali de onde ele congregava ali, e ainda congrega, que ainda hoje ninguém está congregando, por causa dos acontecimentos atuais, pediu 2 obreiros para falar com ele, para ele não clamar daquele jeito, para ele abaixar o tom. E ele foi conversar com o pastor a respeito disso. E o pastor falou que ele devia orar no nível dos outros, que a forma dele estar clamando estava atrapalhando as pessoas de orarem. Mas não era isso que ele ouvia das pessoas da congregação. As pessoas, pastores, outros obreiros chegavam nele e falavam: ó, jovem, você é bênção, o seu clamor lá me inspira. E por vezes ele clamando e Deus dava mensagem, e as pessoas: jovem, essa é a mensagem mesmo do evangelho. Obreiros, pastores, anciãos, irmão, continua na sua visão, continua na sua força, Deus é contigo. Escutando profecias, revelações, ó, Deus mandou dizer ao irmão isso, aquilo, tipo motivando, incentivando, né? E ele não conseguiu compreender como é que pessoas chegaram nele reclamando do clamor. O clamor é bíblico, o clamor é das escrituras, a doutrina que está saindo no clamor também é das escrituras. Mas qual o problema de estar clamando e ainda mais clamando textos bíblicos, passagens bíblicas? Aí ele falou: não, é que o irmão, você tem que orar assim, irmão, você tem que orar no nível dos outros. Aí se os outros levantar a voz, você levanta, se não levantar, você fica ali na sua. Aí, né, eu fico meditando, a pessoa está oprimida, a pessoa está em pecado, está em iniquidade, já não quer orar mesmo, porque algumas vezes nesse lugar as pessoas estão de joelho assim, mas estão uma conversando com a outra, estão no celular, joga o cabelão para frente e fica ali no celular ali, escutando música, bota fone, fica escutando música, ou fica papeando, sentado ali papeando, andando, desfilando na congregação, porque poucos estão orando realmente. E ele falou isso com o pastor. Eu falei: pastor. E ele até fez um comentário, falou: pastor, no ano novo aqui pediram para orar no microfone. No microfone não atrapalha as pessoas, não? No microfone perguntaram: vocês querem que ore aqui no microfone ou vocês querem ficar só vocês orando? Ora no microfone. Aí cada obreiro lá orou no microfone. O microfone é muito mais alto, ainda mais pela acústica que tem hoje lá. Aí o pastor falou: não, é porque a oração dos obreiros abençoa a igreja. Essa pessoa falou: e a minha não abençoa não, pastor? Aí o pastor ficou meio assim e tal. Aí hoje, pelos acontecimentos atuais do coronavírus e tudo mais, tá falando para as pessoas clamar, gritar, clamar a Deus, porque tinha gente que ainda falava: para que gritar desse jeito? Para que orar a Deus nessa altura toda? Mas não estava incomodado, não era por clamor em si, mas era pela mensagem que saía do clamor. Tem vídeos aí falando, tem vídeos explicando sobre o clamor, dentro do contexto teológico. Lê o livro de Apocalipse. Não, faz o seguinte: pega Gênesis, começa a ler
Aí anota lá, todas as vezes que você vê clamor. Não vai no Google não, não vai na internet não, vai na Bíblia mesmo, lê lá. Quando você vê clamor, você troca por grito. Toda vez que você tiver na Bíblia, que você vê a palavra clamou, e clamaram, e clamou, aí você troca lá por grito. A mesma coisa, grito. E hoje, querem que as pessoas clamem. Querem que as pessoas gritem. Orem em alta a voz a Deus. Como as pessoas vão clamar a Deus? Como as pessoas vão gritar a Deus se elas não são inspiradas para isso? Se elas não têm inspiração? Se elas não têm fervor espiritual para isso? Se elas não foram doutrinadas para isso? Se elas não foram ensinadas para isso? Se elas não foram discipuladas para isso? Se ela não vê nos seus líderes inspiração no clamor? Como Deus vai ouvir clamor de uma congregação, de uma denominação que quer podar ou impedir pessoas de estarem clamando? E é interessante que canta músicas falando de clamor, mas na frente da televisão, né? Na internet, para sair no YouTube, cantam. É interessante que depois que essa pessoa ouviu isso, ele ainda ouviu pregações. Você tem que clamar, clama a Deus. Ele ficava olhando assim e falava: meu Deus, como é que pode estar falando de clamor se ontem mesmo estava falando para mim não clamar? Então, antes de clamar a Deus, se arrependa da hipocrisia. Antes de clamar a Deus, se arrependa do fingimento. Antes de clamar a Deus, se arrependa. Faz o seguinte: clama, mas com arrependimento. Clama com contritamento. Clama com quebrantamento sincero. Não é porque está na frente da televisão não, na frente das pessoas não, para impressionar não. Clama com sinceridade, com verdade. Sejam verdadeiros, sejam sinceros naquilo que clamam, naquilo que pregam, naquilo que falam. Uma pessoa foi numa congregação, não está podendo ter culto, ele foi lá orar, estava tendo culto online. Aí ele foi dar a paz do Senhor para o irmão, o irmão pega na mão da paz do Senhor, aí vem com o cotovelo. Não, é assim agora, irmão, não, então deixa quieto. A pessoa com medo, obreiro, pastor, com medo de dar a paz do Senhor, de pegar na mão. Aí quando subiu lá na frente da televisão: irmão, vocês têm que ter coragem, não pode ter medo. Essa mensagem é para você que tem medo. A pessoa acabou ali de nem pegar na nossa mão, porque estava com medo do contágio. Sobe lá em cima do púlpito, na cara de pau, e quer falar de coragem, irmão. Como se fosse corajoso, como se tivesse coragem. Como é que consegue ser hipócrita desse jeito, fingido desse jeito? Não, mas porque está na televisão, irmão. Diante dos vídeos. Muitas pessoas, algumas pessoas vão para lá onde eu estou congregando. Eles acham que os cultos lá é igual os congressos. Vai lá no culto de quinta-feira lá e vê os congressos. Vai nos cultos de quinta, dos departamentos, para ver o congresso que é. Diante da televisão, diante da mídia, diante de uma divulgação nacional ou até internacional, é uma coisa. Mas no dia a dia, na simplicidade, na humildade, é outra coisa. Algumas pessoas são assim. Falam de clamor, aquela coisa toda ali na frente, mas quando tem alguém clamando, ficam aborrecidos. Falam certas mensagens ali na televisão, como se crescem naquilo, mas no dia a dia não gostam de quem busca viver aquilo. Na realidade até odeiam, até querem matar, querem abafar a inspiração da pessoa, querem abafar o espírito que está na pessoa. Uma vez essa pessoa, aí aconteceu a situação, essa pessoa foi clamar, Deus inspirou em clamor.
Antes dos acontecimentos do coronavírus, Senhor, será que o Senhor tem que permitir uma desgraça, uma praga, uma miséria para esse povo clamar? Não passou pouco dia as notícias do coronavírus. Parece que essa igreja, no contexto atual, parece que é só assim, tem que ter um vírus, tem que ter uma desgraça, tem que ter alguma coisa que afeta o bolso deles, afeta a saúde da família deles, aí quer clamar. E essa pessoa ainda falava isso: Senhor, quando eles estiverem doentes, quando eles estiverem enfermos, eles vão pedir para clamar, eles vão querer alguém que clama. Agora está aí a nação toda falando de clamor, de oração, porque eu acredito que essa pessoa, ela passa isso, não é só ela que passa aqui, nesse lugar não, deve ter acontecido isso em outros lugares, com outros irmãos, com outras irmãs, que não tem aparência, não tem evidência, não é parente de pessoas importantes humanamente falando, dentro das denominações, das congregações, é visto menos do que um qualquer. Não conseguem ver o Espírito Santo naquela pessoa porque tem que ter um certo destaque, tem que ter um certo nome, né? Por isso que não aceitaram o Senhor Jesus, né? Filho de um carpinteiro, né? Conheciam os irmãos e as irmãs dele, né? Não veio cheio de pompa, não estava cheio de pompa. Uma pessoa simples e humilde de coração. Mas diante da hipocrisia, diante do comércio dentro da igreja, descia o chicote, virava as mesas. Raça de víboras. Antes de fazer clamor e oração, tem que ter arrependimento dentro do coração. Deus está fazendo algo novo no Brasil. Deus vai tirar essas lideranças corruptas dos púlpitos. Deus está acabando com esses apadrinhamentos para cargos, para pregações. Deus vai lançar por terra essas bajulações para se conseguir alguma coisa dentro da casa do Senhor, que muitos conseguem através disso. A igreja é do Senhor. Quem deve dirigir ela é o Espírito Santo. Você, pastor, vocês, obreiros, deveriam ser administradores daquilo que agrada a Deus, não daquilo que agrada o mundo. Partido político, empresários, pessoas ricas com aparência. Deviam estar sendo um canal para abençoar os pobres, os mais necessitados, não para eleger os seus queridinhos, não para levantar os seus queridinhos como deputados ou senadores, mas para que pudessem herdar o reino de Deus. A Bíblia fala que os pastores, presbíteros, obreiros deviam impor as mãos sobre os enfermos para os curar, mas não tem coragem nem de pegar na mão para dar a paz do Senhor Jesus Cristo, e quer subir no púlpito e quer pregar e falar de coragem, de ousadia, falar de fé. E quando tudo isso passar, se não vir outra, se não aumentar, mas como o Senhor Jesus Cristo volta quando tudo estiver bem, comendo e bebendo e se dando em casamento, uma hora que não pensais, aí está lá no púlpito pregando como se fossem as pessoas mais corajosas, mais cheias do Espírito Santo, quando na realidade estão vazias, estão cheias de hipocrisias e fingimentos e falsidades. A fé sem obras é morta, mas não é as obras do mundo não, é as obras de Deus, não é as obras do reino e da justiça do mundo não, da política não, é as obras do reino e da justiça de Deus. Santidade e retidão, sinceridade e temor. Viste o meu servo Jó, um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.